Hoje eu vou falar para você de 3 atitudes que mulheres inteligentes e independentes têm e que elas nem percebem que afastam os homens. Você já se perguntou por que uma mulher como você está solteira, uma mulher bonita, inteligente, cheia de qualidades, você não tem dificuldade para atrair homens que ficam no teu pé, querem um relacionamento com você, mas parece que aqueles que você quer não te querem e aqueles que te querem você não quer? Já se perguntou por que isso acontece? Então, eu vou falar uma coisa que mulheres inteligentes, independentes, elas têm dificuldades de se sentirem vulneráveis, elas gostam de se sentir no comando, no controle da situação. Isso acontece porque em algum momento da sua vida, do seu passado, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância, às vezes, de repente uma separação dos pais, ou uma família que teve um pai alcoólatra, uma traição do pai ou da mãe, uma separação, alguma coisa pode ter acontecido lá na sua infância, um bullying na escola, uma rejeição de um relacionamento, alguma coisa pode ter acontecido que você pode ter se sentido vulnerável naquela situação, sem saber exatamente como agir. E aquilo gera uma marca emocional profunda, que a gente fica se sentindo incapaz, impotente, e a gente começa a querer controlar as situações para a gente não passar mais por aquelas dores, né? Para não passar mais aquelas situações onde a gente não tinha como resolver. E daí, mulheres inteligentes e independentes, o que elas fazem? Elas começam a estudar muito, a buscar a sua independência, a buscar trabalhar, para não sentir mais essa vulnerabilidade, né? Então, como aconteceu comigo? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu tive 2 fases na minha vida. Uma que foi quando, aos 8 anos, eu perdi meu pai, e daí foi onde eu me senti com essa vulnerabilidade, né? A gente passou de uma situação muito boa para uma situação muito ruim do dia para a noite, perdemos tudo financeiramente, perdi a proteção de um pai, e daí foi onde eu me senti extremamente vulnerável, extremamente assim, dependendo das pessoas. E isso aos 8 anos de idade me fez sentir que eu não queria nunca mais passar por uma situação como essa. Então, o que eu fazia? Eu era a melhor aluna da escola não, da minha sala, né? Tentava tirar as melhores notas, tentava sempre buscar ter uma vida melhor, porque eu queria dar condições melhores para minha família, eu não queria passar por aquilo que a gente estava passando naquele momento, financeiramente falando. Então, eu sempre comecei a trabalhar muito nova, com 9 anos de idade eu já trabalhava com os meus tios, e o meu primeiro emprego foi com 13 anos, carteira registrada já naquela época. Então, eu sempre procurei manter o controle da situação. Porém, a minha vida emocional ficava um pouco de lado. Por quê? Porque eu tentava controlar no racional, né, no intelectual, através da minha inteligência, do meu intelecto, da minha independência. Mas o lado emocional eu reprimia, eu não me permitia sentir, né, as coisas, eu não queria mais sentir dores. Então, o que acontecia? Eu escondia uma carência muito grande dentro de mim. Então, nos primeiros relacionamentos, o que eu fazia? Ao mesmo tempo que eu tinha medo, a hora que eu sentia que eu estava me apaixonando, eu me entregava, eu me envolvia e daí eu sofria. E daí depois eu voltava de novo para minha conchinha, né? Porque eu não queria mais passar por aquilo. E eu também tinha uma baixa autoestima muito grande, porque como eu tinha passado por toda essa situação, tinha me sentido vulnerável, eu não me sentia tão que eu era valorizada para as pessoas, né? Então eu tinha uma baixa autoestima. Então eu passei por relacionamentos muito ruins, passei por relacionamentos abusivos, aonde eu aceitava qualquer migalha. Então essa foi a primeira fase. Daí, depois de tudo isso, que eu me empoderei, comecei a buscar melhorar ainda mais profissionalmente, daí eu cresci profissionalmente, me tornei empresária, e eu achava assim, que nossa, se eu me tornasse uma mulher bem-sucedida, uma mulher inteligente, os homens iam me admirar e eu ia poder escolher o homem que eu queria do meu lado. Lê do engano que eu passei, né? Porque quanto mais eu me empoderava, quanto mais eu me tornava bem-sucedida, mais eu ficava aquela mulher que queria controlar, dominar a situação.
menos mais eu reprimia meu lado emocional, tá? Então eu acontecia as mesmas coisas. Eu entrava em relacionamento no primeiro momento com medo. No primeiro momento eu entrava assim, né? Com um salto alto, né? Achando que eu estava no controle de toda a situação, e daí deixava os homens realmente apaixonados, loucos, querendo um relacionamento sério, achando o máximo ser uma mulher empoderada, inteligente, bem-sucedida. Porém, a hora que o relacionamento avançava, ele não passava de 6 meses. Por quê? Porque a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade aparecia, né? E daí era onde tudo dava errado. Então eu vejo isso muito nas minhas alunas, nos meus cursos, as mulheres que chegam até mim com o mesmo problema. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque não adianta você controlar tudo no intelectual, controlar tudo no seu, na sua independência, porque o outro, eu falo que nenhum relacionamento tem termo de garantia. O outro você não consegue controlar. Então, nenhum relacionamento você vai conseguir controlar, porque algumas das minhas alunas falam assim: nossa, Lia, na parte profissional, no trabalho, eu não tenho problema nenhum. Eu sei como agir, eu sou forte, eu vou lá, eu resolvo. Mas na parte emocional, parece que eu sou outra pessoa. Quando se trata de relacionamentos, eu não sei como agir, eu não sei como lidar. Então é lógico, por quê? Porque você investiu nessa área, né? Você buscou essa área intelectual e você desenvolveu. E lógico, você conseguiu chegar onde você queria. Porém, o lado emocional foi reprimido. E daí escondeu as carências, as frustrações, os traumas, as coisas que não foram bem resolvidas. E tem muitas mulheres que falam assim: nossa, Lê, mas eu fiz anos de terapia e eu não consegui resolver. Realmente, eu também fiz 5 anos de terapia. E me ajudou bastante, né? Me deu mais clareza, mas eu não entendia exatamente o que eu fazia de errado, né? Então foi aí que eu fui procurar coach, a PNL, alguns outros cursos para entender, me conhecer melhor, para eu entender e aprender a lidar com essa minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade. E, assim, o empoderamento, o autoconhecimento, a autoconfiança mesmo, de verdade, ela não é uma autoconfiança de que você vai estar sempre no controle da situação. Muito pelo contrário, é você saber lidar e não estar no controle da situação. Porque é muito fácil você se sentir confiante quando você está dominando tudo. No seu trabalho é muito fácil, você domina tudo, então está tudo bem. Agora, quando envolve uma outra pessoa que você não tem o controle, é aí que você demonstra realmente o quanto você tem de inteligência emocional, de você não ter a necessidade de controlar o outro, né? Então, as atitudes das mulheres que são dessa característica são: elas têm dificuldade de lidar com a vulnerabilidade, então elas querem controlar as situações da sua vida num todo, né? O trabalho, os relacionamentos, a família. Muitas vezes ela é aquela pessoa que vai lá e cuida de todo mundo da família, ela assume papéis que não são dela, então ela quer estar sempre no domínio de tudo, ok? A outra atitude é que eu falo que é a armadilha da síndrome da mulher compreensiva. O que acontece? Como ela não quer demonstrar sua fragilidade, ela não quer mostrar, ela quer mostrar que ela é uma mulher descolada, que ela é uma mulher bem resolvida. Então, ela entra no relacionamento sem cobranças, mostrando que é uma pessoa compreensiva. Então, se ele falar assim: eu vou no barzinho com as minhas amigas, ela fala: tudo bem, que eu vou no barzinho com as minhas amigas também, eu não sinto ciúmes, né? Então, no começo, ela tenta ser a mulher compreensiva, para não mostrar, né, que ela está interessada, para não mostrar que ela tem ciúmes, né? Então ela tenta manter o controle ali das emoções. Só que a hora que ela se envolve, a máscara cai. Daí começa a aparecer os ciúmes, começa a aparecer as inseguranças, né? E daí muitas das minhas alunas falam assim: esses homens não têm atitude, porque elas querem que eles já cheguem falando: vamos namorar, já querem que eles resolvam as coisas, né? Querem que eles tenham atitude, né? E daí, às vezes, aquela atitude que ela espera não é o que ele realmente entrega. E daí elas começam a ficar decepcionadas. O que elas fazem? Elas caem fora, pula fora, fala assim: esse cara não tem atitude, eu não quero mais saber dele. E daí cai na outra armadilha que eu falo, que é ficar pulando de relacionamento em relacionamento, achando que vai encontrar um cara que vai se encaixar em tudo que ela quer,
né? Então, às vezes a mulher fica falando assim, eu tô solteira ainda, eu tô sozinha porque eu não encontrei a pessoa certa, porque ainda eu não achei o cara ideal para mim. Mas, na verdade, não é que você não encontrou a pessoa certa. Enquanto você ficar olhando para o erro dos homens, para os caras, o que eles fazem de errado, que você queria que eles mudassem, você vai continuar caindo na mesma armadilha, você vai atraindo o mesmo tipo de homem, você vai saindo com o mesmo problema em todos os relacionamentos. Pode começar a prestar atenção. Muda muito pouco de um para outro, tá? Você vai sentir sempre que ele não tem atitude, você vai sentir sempre que ele não é o perfeito, bom o suficiente para você. Você vai ver que homens que você tem interesse, eles não vão se interessar por você. Vai sempre acontecer os mesmos ciclos, tá? Por quê? Porque quando a gente está inconsciente, a gente está olhando para o outro. Agora, quando a gente começa a trazer mais consciência para quem a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, eu preciso resolver algumas coisas internas. Então, não adianta trocar de relacionamento enquanto você não olhar para você, enquanto você não resolver as suas questões. Enquanto você não souber lidar com a sua vulnerabilidade e entender que não pode controlar a situação. Então, essas são as três, assim, tem muitas outras atitudes das mulheres inteligentes, independentes, que afastam os homens, mas essas são as três, assim, que eu vejo que são principais, que acabam afastando os relacionamentos. E às vezes elas ficam assim com aquela dor, né? Tipo assim, nossa, como uma mulher como eu tô sozinha? Por que eu não encontro alguém que me mereça, que me valorize? E no primeiro momento ela até encontra, só que depois ela parece que surge um medo, né, desses homens e tal. Então, assim, se você quiser realmente entender e mudar o seu padrão de comportamento, se sentir mais segura, mais confiante realmente para lidar com a sua vulnerabilidade, para você se abrir para o relacionamento sem precisar controlar o outro, eu tenho um convite muito especial e único para te fazer, tá? Eu vou abrir um grupo VIP no WhatsApp, onde eu vou. Algumas pessoas querem fazer meus cursos, mas não tiveram a oportunidade ainda de fazer, então eu vou abrir uma condição única e exclusiva para esse grupo VIP do WhatsApp. E só vai saber dessa condição quem estiver dentro do grupo, tá? Então você precisa, para você saber essa condição, você precisa entrar nesse grupo. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Você precisa entrar lá para saber as instruções. E a gente vai ter também um conteúdo lá exclusivo dentro desse grupo. Então, clica lá, entra nesse grupo para você saber uma oferta que eu nunca fiz antes, tá? Nunca fiz na história, desde que eu comecei a trabalhar com os cursos, eu nunca fiz essa condição especial. Então, essa condição especial eu estou fazendo porque mês de março é mês da mulher. E eu quero ajudar as mulheres a serem felizes no amor realmente, como eu aprendi a ser. Né? Porque eu tive que fazer todo o aprendizado para hoje conseguir ter um relacionamento saudável, bacana, um companheiro que eu posso contar do meu lado. Porque o que adianta? Né? Chegava final de semana, chegava férias, feriado, eu estava assim, bem sucedida, inteligente, até tinha amigos, tudo, mas eu queria ter alguém do meu lado, um companheiro, para eu poder viajar, passear, para eu poder curtir a minha vida, né? O que adianta a gente trabalhar tanto e não ter com quem curtir a vida? Então, se você sente que é o seu momento de ser feliz no amor, então entra nesse grupo e eu vou te esperar lá dentro para te passar todas as instruções, ok? Esse grupo é por tempo muito limitado, então não perca tempo, entre agora. Então, compartilhe também com as suas amigas, convide elas para entrar nesse grupo e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo!